Nos passos de Jesus. Lucas capítulo 4, dos versículos 17 a 19 e o versículo 21 está escrito: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A profecia de Isaías 61, versículo 1 e 2, estava se cumprindo ali, em Jesus Cristo, naquele momento. Ele estava iniciando o seu ministério e cumpriu de uma forma fiel a sua missão. E na conclusão do seu ministério, ele transferiu ou deu a responsabilidade aos seus discípulos de dar continuidade ao seu ministério. Por isso ele falou em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, ele diz: Ide e fazei discípulos de todas as nações. E em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele fala: E ser-me-eis minhas testemunhas. É por isso que somos chamados de seguidores de Cristo, ou de cristão, que significa pequeno Cristo. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só assim daremos continuidade ao ministério de Cristo e cumprindo assim o nosso, que é o mesmo. Jesus, com esta palavra, ele quer nos alertar sobre duas coisas importantes, com base na vida de dois homens, Arquipo e Apeles. Primeiro alerta, sobre o nosso ministério. Colossenses capítulo 4, versículo 17 está escrito: E dizia a Arquipo: Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Nós estamos cumprindo o nosso ministério da forma que Deus quer, onde Deus quer, pois a ordem de Cristo foi a seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou o nosso ministério está resumido em 4 paredes, ou seja, no templo. Eu sei de mim e sei que estou falho, mas quero me corrigir. Por isso que o tema dessa mensagem é Nos Passos de Jesus. Então nós podemos responder sinceramente: nós estamos cumprindo o nosso ministério nas ruas, nas casas, nas praças, nas vilas, nas redes sociais, com a nossa família, com nossos vizinhos. Deus está nos alertando e nos dando uma chance para nos corrigir. Amém? Segundo alerta, precisamos ser aprovados. Romanos capítulo 16, versículo 10, a parte A. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Nós estamos sendo nas obras e também na palavra. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 está escrito: Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Preste bem atenção no contexto deste versículo 10 de Romanos do capítulo 16. Se formos observar do versículo 3 ao 15, o apóstolo Paulo está enviando saudações a muitos obreiros, todos que trabalhavam na obra, mas somente a Apeles, ele diz, aprovado em Cristo. Então há apenas 2 pessoas na Bíblia onde a palavra nos diz que eles foram aprovados. É Cristo em Atos capítulo 2, versículo 22 e, no caso aqui, Apeles, Romanos capítulo 16 e versículo 10. Isto nos faz entender que muitos trabalham na obra, mas aprovados são poucos. A outra grande lição que tiramos de Arquipo e Apeles é a seguinte: para eu cumprir o meu ministério e ser aprovado por Deus, eu não preciso estar em evidência, eu não preciso aparecer tanto, eu não preciso ser famoso ou renomado, eu não preciso ser aplaudido ou ser reconhecido pelo homem.
Pois quem foi Arquipo e quem foi Apeles? A Bíblia não fala nada mais sobre eles, não fala nada de suas histórias ou dos seus feitos, somente isso. Aliás, referente a Arquipo, é citado mais uma vez o seu nome em Filemon, capítulo 1, versículo 2, onde ele é citado como um companheiro de batalhas. O nosso espelho, nosso maior exemplo é e sempre será Jesus Cristo. Então observe algumas coisas sobre o ministério de Cristo, como ele fazia e o que ele fazia. Primeiro, ele perdoava pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ele perdoa qualquer pecado, exceto blasfêmia contra o Espírito Santo. E é importante lembrar o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15, onde nos diz que o Senhor, ele nos perdoa a partir do momento que nós também temos a mesma atitude de perdoar as pessoas. E lá está escrito: e se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Então isto é muito sério. E quantas pessoas estão com esta dificuldade de perdoar? Segunda coisa que ele fazia, ele ensinava. João capítulo 7, versículo 14 está escrito: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2 está escrito: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Terceira, ele pregava e curava. Mateus capítulo 4, versículo 23 está escrito: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E onde ele fazia isso? No templo, na sinagoga, nas cidades, nas vilas, na praia, campos e assim por diante. E para quem? Para todas as pessoas que quisessem, que iam ao seu encontro. Quarta, ele alimentava. Nós vemos no capítulo 14 de Mateus ele fazendo a primeira multiplicação dos pães para alimentar um povo que estava faminto. No capítulo 15, ele faz a segunda multiplicação. Então Jesus Cristo ele se interessa também de estar alimentando o nosso físico, o nosso corpo. E se a gente for observar também em Mateus capítulo 25, do versículo 34 a 41, Jesus Cristo diz que nós cumprimos também nosso ministério visitando os doentes, os encarcerados, alimentando os que têm fome, vestindo quem não tem roupa, sendo hospitaleiro, ou seja, tendo misericórdia e ajudando os necessitados. E quando fazemos isso, é como se estivéssemos fazendo ao próprio Senhor. E aí, como nós estamos nessa área? Jesus Cristo ensinou, fez e deixou o exemplo. E os seus discípulos fizeram o mesmo. Veja o que está escrito em Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículos 34 e 35 está escrito: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E em Atos capítulo 15, versículo 35 está escrito: e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Como igreja, individualmente, temos que fazer o mesmo. Fazendo assim, cumpriremos nosso ministério, nossa missão e seremos aprovados por Deus. Quero orar com você que ouviu e recebeu esta palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada vida que está entregando completamente sua vida a Ti.
Espírito Santo, dê graça a cada uma destas pessoas para que possam cumprir os seus ministérios e serem aprovadas por Ti. Perdoa, Senhor, nossas faltas e nos dirige em todos os nossos passos, atitudes e decisões. Nos faça instrumentos para louvor do Teu nome. Nos usa conforme a Tua vontade e Teus planos, porque nós queremos cumprir fielmente o nosso ministério, sendo aprovado por Ti. Amém? Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe e que a graça de Deus lhe faça cumprir o seu ministério e você seja aprovado por Deus. Amém?